Oi, professora. Oi, pessoal. Meu nome é Catarina e, juntamente com o João Vitor, a Vanessa e o Marcos, a gente vai falar sobre a conversão de energia do sistema fotovoltaico. A geração de energia por painéis fotovoltaicos é um meio de produção de eletricidade muito bem visto atualmente, uma vez que ele utiliza uma fonte de baixo impacto ambiental e renovável. Além disso, com o barateamento da tecnologia, com a melhora da eficiência dos equipamentos e a pressão internacional para que os países incluam em sua matriz energética fontes renováveis, ela está se popularizando gradativamente. Eu vou explicar para vocês como se dá o funcionamento das placas de silício, que é o material mais utilizado. A concepção mais comum desses painéis fotovoltaicos utiliza dois tipos diferentes de silício, que serve para criar uma carga negativa e positiva. Para criar a carga negativa, o silício é combinado com o boro, e para criar a carga positiva, ele é combinado com o fósforo. Essa combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos naquele carregado negativamente. O silício carregado positivamente ele é colocado entre duas camadas de silício carregado negativamente, o que permite o deslocamento de cargas, que dá origem a uma diferença de potencial, possibilitando a célula reagir com o Sol e, dessa forma, produzindo energia elétrica. Oi, gente, me chamo João Vitor e a partir do efeito fotovoltaico explicado, que é a conversão justamente da energia luminosa em energia elétrica, a gente vai ter carga se movimentando e, consequentemente, uma corrente fluindo se a gente fechar um circuito. Então, a gente pode montar um circuito equivalente com características elétricas adequadas para permitir essa geração de energia. Como vemos na figura a seguir, a gente vai ter a representação desse circuito equivalente da célula, onde lambda vai ser a célula que gera essa energia, e L é a corrente gerada pela incidência da radiação, e D vai ser a corrente de saturação do diodo, e o diodo é um dispositivo de segurança que só permite o fluxo de corrente por um único sentido. RP é a resistência shunt, e o resistor shunt é um dispositivo de proteção, não exclusivamente isso, mas que a função dele é desviar a corrente para si. RS vai ser a resistência em série, e essa resistência é equivalente àquela resistência interna, a passagem de corrente, e ela vai depender da espessura de junção das impurezas do material, resistência de contato, e IFT é a corrente de fuga para a Terra. Bom, o importante aqui para a gente abordar é que quando uma célula ou um conjunto de células, que é o módulo, ele está posicionado em direção ao Sol, a gente consegue medir a tensão dos seus terminais. Então, se nenhuma carga está ligada no terminal, é porque o circuito está aberto e também nenhuma corrente vai fluir. Então, nesse caso, a tensão que a gente mede é a tensão de circuito aberto, que ele é dado por essa equação aí que a gente consegue ver. E a corrente dessa equação também está dada aí abaixo, onde a gente vai aplicá-la. Um outro parâmetro muito importante para a gente entender como é que está o funcionamento da nossa célula é conseguir pegar a corrente de curto-circuito. Então, para isso, a gente coloca um perímetro, faz um curto-circuito nessa célula, nos terminais, e quando essa célula for submetida à radiação completa, a gente consegue essa corrente de curto-circuito. Lembrando que para isso a gente também está desprezando o ID e o IFT, Então aquela corrente IL, que é a corrente de incidência de radiação, vai ser igual à corrente ICC, que é a corrente de curto-circuito. Obter esses parâmetros é extremamente necessário porque a gente consegue fazer o gráfico I versus V, que é justamente o gráfico corrente de curto-circuito versus tensão de circuito aberto. E ele dá o padrão de aproveitamento dessa célula, E com isso a gente pode descobrir o melhor ponto onde a gente consegue obter a potência máxima e tirar outras implicações através disso. Quem vai abordar melhor essa parte agora é o Marcos. Oi pessoal, eu sou o Marcos Vinícius e continuando aqui exatamente de onde João Vitor parou, a gente tem aqui essa curva de corrente versus tensão típica de uma célula, cujos valores dependem da carga acoplada nos terminais dela. Como a potência gerada é justamente o produto da tensão pela corrente, a gente consegue descobrir que a potência máxima gerada nessa célula ocorre em um ponto específico dessa curva, pouco abaixo do ponto onde a corrente deixa de ser aproximadamente constante, pois nesse ponto há o produto máximo entre a tensão e a corrente. Aqui, nessa outra imagem que inclui no eixo Y o valor da potência, a gente consegue perceber exatamente onde fica esse valor de potência máxima, cujos valores associados de corrente e tensão são respectivamente IMP e VMP. Bom, os valores de corrente e de tensão no terminal da célula são muito baixos. Portanto, para que se possa oferecer à carga uma potência maior, as células são ligadas em série e em paralelo, formando assim um módulo fotovoltaico, como mostrado nessa figura. A eficiência de um módulo, ou mesmo de uma célula fotovoltaica, é chamada de eficiência de fotoconversão, e pode ser definida por essa expressão aqui,
que é a potência elétrica fornecida pela célula ou pelo módulo, dependendo do que você quer calcular, pela potência contida na radiação solar incidente. Essa eficiência, contudo, depende de diversos parâmetros, que serão abordados agora pela Vanessa. Olá pessoal, eu sou a Vanessa e vou falar um pouco sobre os fatores que influenciam na operação de um módulo fotovoltaico. Os principais fatores que alteram as características elétricas são a intensidade da radiação solar e a temperatura de operação. A intensidade da radiação solar no nível do mar ao meio-dia e com o céu limpo, ela é 1000 watts por metro quadrado. Isso implica que a corrente gerada vai ser máxima quando houver essa incidência de radiação no módulo, e com a menor intensidade de radiação, a corrente também diminui proporcionalmente. Porém, a eficiência da conversão varia muito pouco com a radiação. No gráfico, a gente pode observar que em uma ampla faixa de radiação solar, a eficiência é praticamente a mesma. Já a temperatura de operação muda em função do nível de radiação e da temperatura ambiente. O gráfico mostra que a máxima potência disponível a uma baixa temperatura é maior do que a uma elevada temperatura. Entretanto, esses pontos não são alcançados na mesma tensão. Para capturar P máximo 1 e P máximo 2, o sistema possui um componente chamado seguidor de máxima potência, que faz com que a tensão de saída seja aumentada e diminuída a fim de alcançar os pontos de máxima potência. Outro fator que também influencia na operação dos módulos é a inclinação e orientação das placas solares. O posicionamento que proporcionará uma geração de energia maior será o que tiver a incidência direta do feixe luminoso no painel, ou seja, vertical ao plano do painel. Essa condição dificilmente será alcançada na prática, já que a luz solar se movimenta durante todo o dia. Porém, a instalação deve ser feita de modo a se aproximar dessa condição ideal. Sobre a perda de eficiência, pode-se dizer que o principal fator que causa ela é exatamente o mesmo que permite a produção de energia, a luz solar, que com o tempo ela acaba enfraquecendo as ligações químicas responsáveis pelo funcionamento da célula solar. Por último, temos a sombra nos painéis, que influenciam diretamente na geração de energia. As células sombreadas passarão a não gerar corrente elétrica, comportando-se como uma carga resistiva, e acaba limitando a corrente de todas as células que estão em série. Bom, gente, então essa foi a nossa apresentação sobre conversão, na verdade, de energia solar em fotovoltaica. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição lá no Google Classroom. E agradecemos a atenção de todos e até a próxima.